Maitei enterolete la peruana, Sherera Marta, Haipota, Teneme Coramba, Anyan de Chara, Tapendero Gassa. Olá, meu nome é Marta e cumprimentei vocês em Guarani, uma língua falada entre os Ava-Guaranis aqui no Paraguai. São comunidades que ficam aqui no Departamento Central, no Paraguai, onde minha família e eu servimos como missionários junto com a missão CNI. Deus nos tem aberto portas para trabalhar com essas comunidades. No começo, nós não tínhamos ideia de como fazer o trabalho, então iniciamos fazendo visitas nas comunidades e levávamos ingredientes para fazer comidas com eles, como, por exemplo, bolos, que eles gostam muito de bolo, e também no relacionamento, tomando tererê, e aproveitávamos as oportunidades que surgiam no dia a dia, na semana, para servir eles no que estiver na nossa casa. E pouco a pouco fomos ganhando confiança até chegar o momento de poder anunciar o Evangelho e começar os estudos bíblicos. Há muitas oportunidades de serviço nas comunidades, como por exemplo na área da saúde, na educação. As crianças lá são muitas, então precisam de professores que queiram trabalhar nessas escolas com eles. E como está escrito na palavra de Deus, a seara é grande e os obreiros são poucos. Então pedimos que vocês possam orar para que o Senhor envie obreiros para trabalhar com eles aqui, pessoas dispostas a anunciar o Evangelho da salvação que só há em Cristo entre os povos indígenas aqui no Paraguai, enquanto ainda há tempo. Estamos de volta. Bom, esse foi o testemunho da nossa irmã Marta de Liberali. Eles estão trabalhando ali entre os indígenas do Paraguai. Trabalho muito lindo, abençoado. Recentemente construíram a igreja dentro da aldeia. Quando a gente fala de uma igreja na aldeia, um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado a ir, né? Apenas uma meia parede, um piso e um teto para se abrigar do calor ou da chuva nas noites ou de dia, né? Tem sido uma bênção a gente ter esse projeto e exatamente nesse momento que eu quero ter a participação hoje do pastor Gleidson. Ele é o nosso diretor para o Cone Sul, e o Cone Sul nós estamos com um projeto novo, né? Já temos missionários no Paraguai, mas estamos agora com um projeto para atender Rio Grande do Sul. Apesar de ser Brasil, nós consideramos como que um país tal como é o Uruguai e Paraguai, onde o índice de cristãos é baixíssimo. Então, o nosso projeto envolve Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Gleidson, casado, tem 15 filhos. Não, 3, né, só, Gleidson? 3 filhos. E ele vai se apresentar um pouco mais, vai falar e tem a oportunidade de falar para nós no encerramento da nossa conferência missionária SMI. Foi uma bênção, gente. Muitos falam assim, mas a conferência online, o bom é quando era presencial. De fato, nós fizemos mais de 10 conferências presenciais. O problema é que as coisas não estão fáceis hoje para as pessoas se locomoverem, as dificuldades. E para não parar, nós resolvemos manter, né, as nossas conferências, ainda que sejam online, mas ela também tem o seu resultado que vai continuar levando esta palavra a muitas outras pessoas, porque está gravado. Muitos já essa semana me ligaram, me chamaram, falaram, pastor Dário, não pude estar no dia, porque eu estava numa formatura, outro estava nisso, mas já entrei no YouTube, no canal da SMI, já assisti a palestra, que bênção. Então, nessa conferência, nós
dedicamos ao tema oportunidades e focamos as oportunidades onde os nossos diretores estão atuando, que foi França, Portugal, Espanha e Cone Sul. Ano que vem, nós, em breve, vamos ter nossa reunião para definir temas e datas, e certamente vamos ter novos assuntos, novos temas, e vai ser bênção para a sua vida. Então, pastor Gleison, seja bem-vindo, você tem a palavra. Amém. Muito obrigado, Eduardo. Me ouvem bem? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam me ouvindo. Tá bom, o som e a imagem tá legal. Tá. Bom, a imagem ser legal também não posso garantir, porque a forma que o senhor me deu não ajuda muito. Queridos, uma boa noite. Meu nome é Gleison Marinho. Eu sou pastor batista. Estou hoje trabalhando na Primeira Igreja Batista em Canela, juntamente com o pastor Diego Santos. Nós estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. É um desafio, o Rio Grande do Sul é um desafio, o estado menos evangelizado do Brasil. E nós estamos, como SMI, como agência missionária, olhando com uma perspectiva para o Cone Sul. O Cone Sul seria a região do Rio Grande do Sul, seria Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, nós pedimos a vocês que, por favor, orem por nós nesses projetos, que vocês se envolvam verdadeiramente e possam participar conosco. Bom, vou falar a respeito do tema e vou tratar o meu tema, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Depois de tantas feras expondo as condições das regiões, dos seus países, trazendo todas as informações precisas, eu sou o último agora a fechar a conferência. Então é uma grande responsabilidade e é um grande receio, né? Porque possivelmente vocês já estão com todas as informações e eu agora venho trazer mais algumas informações para vocês, mas eu peço a vocês, por favor, atenção, para que nós possamos caminhar nesse processo. E também gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 8. Enquanto eu falo do tema, eu quero expor o texto de Romanos 12 junto com vocês, para que a gente possa construir aquilo que é o tema dessa noite, que é servindo a Deus com os dons e talentos entre as nações. Então eu quero convidar vocês, abram a Bíblia de vocês em Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou fazer a leitura aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de, nessa noite, por meio da tecnologia, nos reunirmos, ó Pai, de lugares distantes do mundo, da Europa, da América e de outras regiões, ó Pai, da África também. E te agradecemos, ó Senhor, pela graciosa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos hoje falar a respeito das oportunidades de missões no mundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, usa-nos como instrumento seu para a pregação do Evangelho, para a proclamação, ó Deus, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, confiados no poder do Evangelho. E assim, Pai, cientes de que o Senhor há de transformar o teu povo, há de regenerar o seu povo, há de redimir o seu povo para a glória do seu nome. Quanto a mim, Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. Por favor, Pai,
Que as minhas dificuldades e as minhas debilidades e as minhas fraquezas não sejam um impedimento para a comunicação fiel do teu evangelho, mas que Cristo Jesus seja glorificado em tudo aquilo que tratarmos agora. Eu te peço assim no nome de Jesus. Amém. Servindo a Deus com os dons e talentos entre as nações. Vou repetir. Servindo a Deus com os dons e talentos entre as nações. Eu quero começar esse momento de reflexão com uma pergunta. O que buscamos quando buscamos servir a Deus? Eu sei que essa pergunta, ela pode ecoar na sua cabeça de uma forma um tanto quanto esquisita. Mas eu tenho um propósito para ela. João Calvino, certa feita, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sendo assim, podemos estabelecer ou erigir ídolos mesmo em meio a uma circunstância que pareça legítima e, de certa maneira, pode até ser para a glória de Deus. Quando eu pergunto isso, eu quero que pensemos a respeito do nosso próprio coração. Realmente desejamos servir a Deus para a glória do nome do Senhor, onde Ele mesmo estabelece o que quer para a sua própria glória? Ou queremos ser reconhecidos em meio ao trabalho que deveria ser para o Senhor, mas na realidade buscamos roubar-lhe a glória? Eu explico melhor. Ao olharmos para nós mesmos, devemos enxergar aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, certas habilidades ou talentos que exercemos e sabemos que fazemos bem. Usar estas habilidades para o reino de Cristo é reconhecer que Deus mesmo no caso, nos chamou para o exercício de determinado talento em um determinado lugar para a exaltação de Cristo. O contrário disso seria roubar a glória de Deus. Com isso eu quero dizer que, movidos pelo desejo de sermos vistos, de sermos aprovados pelos outros, ou até mesmo de estar em um lugar que vemos alguém que admiramos, isso tudo pode nos levar a fazer o que fazemos, ou servir onde servimos, não com o objetivo da glória de Deus, mas para receber o reconhecimento ou a admiração que nós desejamos. Até mesmo de não usar os dons e talentos que o Senhor nos deu para chegarmos ao local onde queremos. Você consegue perceber que isso não aponta para a glória de Deus, e sim para uma necessidade gritante do nosso coração em olhar para Deus como se ele fosse pequeno e a aprovação do homem como se fosse algo grande, enorme? Eu quero dizer o seguinte: ao não conhecermos ao Senhor, nem ao menos conhecermos a nós mesmos por meio de Cristo, quero dizer, por meio da ação da cruz que mostra quem somos e para o que fomos chamados, ao não fazermos esse exercício, perdemos tempo em nossa vida. Somos levados, então, pelo interesse pessoal e nos esquecemos daquilo para que fomos resgatados. Meus amados irmãos, todos nós que estamos em Cristo fomos salvos, redimidos, fomos regenerados para uma viva esperança. Essa viva esperança é o próprio Cristo, que agora nos dá propósito verdadeiro em uma nova história, dentro da nossa história, e em uma nova história. Uma vez salvos, nós já não vivemos para nós mesmos, vivemos para aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso, sendo separados, santificados e transformados, o nosso viver já não pode ser voltado para nós mesmos, como se fosse baseado em filosofias do homem que buscam intencionalmente anular a Deus. Nós sabemos que nos nossos dias há um amplo espectro de pensamentos que rondam a vida. Alguns dizem para vivermos mais para nós mesmos, que devemos ser o centro da nossa própria história, ou que o propósito da vida deve ser a realização dos sonhos mais profundos do nosso ser. Contudo, ao olharmos para as Escrituras, o choque de realidade é completamente contrário.
Se somos conduzidos pela palavra de Deus, toda e qualquer perspectiva humana que entra em choque com a revelação das Escrituras deve e tem que ser abolida. Eu sei que isso pode parecer não estar conectado com a conferência que estamos participando, mas na realidade, ela tem a ver com servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Nós precisamos lembrar do texto que lemos antes mesmo de iniciar a exposição. Em Romanos 12, após falar sobre a ação misericordiosa do Senhor em salvar judeus e gentios, Paulo avança para a ação da misericórdia de Deus, mostrando que aqueles que são transformados por meio da ação da graça de Cristo devem apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse de fato é o culto racional. Logo, o culto racional cristão não é uma reunião movida pelo anseio do coração do homem, ou que deve ser alimentado pela criatividade de cada um de nós. Em realidade, ele é racional, pois parte do entendimento de que devemos apresentar-nos ao Senhor como um sacrifício vivo, ou seja, não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente do Senhor. Também santos, isso quer dizer, somos separados para Deus, reconhecendo que já não somos mais de nós mesmos. Intencionalmente vivemos para a glória de Deus de maneira agradável. Isso quer dizer, do modo como o Senhor estabeleceu que deve ser a nossa adoração. Não em uma perspectiva de que o Senhor recebe tudo o que oferecemos, mas que, para verdadeiramente adorá-lo, é necessário que o conheçamos, reconheçamos que não somos de nós mesmos, mas somos separados para o Senhor, adorando-o da maneira que ele mesmo decidiu ser adorado. Por isso, Paulo chama isso de culto racional, porque parte daquilo que conhecemos do Senhor perpassa pelo entendimento de sabermos que agora somos separados para ele e se derrama no fato de que o servimos do modo que Deus mesmo estabeleceu. Somente podemos oferecer ao Senhor este culto nestes moldes quando realmente somos renovados pela ação do Espírito em nossas mentes. Não nos conformando com a realidade sob a qual vivemos, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, crendo sim que as demais coisas nos serão acrescentadas. E exatamente desse modo, o cristão pode experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É exatamente aí onde Paulo vai afirmar que os cristãos fazem parte de um único corpo, dentro do nosso texto. Embora cada um de nós, ou cada um da igreja primitiva, ou ainda mais, ainda que cada cristão ao longo da história da igreja seja completamente diferente uns dos outros, ainda assim somos parte de um mesmo corpo, conectados em Cristo, não mais para vivermos segundo a instrução ou condução do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Justamente aí é onde o apóstolo nos instrui a reconhecermos que não devemos pensar além daquilo que convém sobre nós mesmos. Temos a tendência, meus irmãos, e eu não sei vocês, mas eu tenho a tendência natural de pensar de maneira muito elevada sobre como somos muito bons em determinadas coisas, ou como fazemos algo como algo tão superior que ninguém mais do mundo consegue fazer. Olhar para si mesmo dessa maneira é não reconhecer que o que fazemos, da maneira que fazemos, sendo perfeito ou bom, em realidade é a ação da graça operando em cada um de nós. Pensar além do que convém também tem uma perspectiva de diminuir o poder da ação do Senhor nos membros de seu corpo. Aqui me refiro diretamente às pessoas que vão além do que convém em pensar de si mesmas, mas não de maneira arrogante, acreditando que são as melhores, mas me refiro às pessoas que pensam demasiado mal dos dons que o Senhor lhes deu. Geralmente essas pessoas dizem coisas como: eu não sou bom o suficiente para isso. Eu nunca consigo fazer isso com perfeição. Ou, sei que é um dom de Deus, mas... E assim vivem presas a uma sensação constante de inadequação e insuficiência. Essa é uma maneira também de desprezar aquilo que o Senhor deu. E também é a forma de enterrar o talento dado pelo Senhor, ao invés de usar na boa obra dele. Queridos,
Ao olharmos para nós mesmos no cenário do reino de Cristo, devemos fazer isso por meio da lente das Escrituras. Não devemos depreciar a ação do Senhor em nós mesmos, nem ao menos gabar-nos como se sem nós o reino não pudesse avançar. Por isso mesmo, Paulo, chamando os romanos a serem moderados no pensar sobre si, os leva a olhar segundo a medida da fé dada por Deus. Reparem que o apóstolo faz uma pequena lista nos versículos a seguir. Porém, cada um dos dons é para o serviço, cuidado e bem da igreja. Por isso ele amarra o argumento anterior dizendo nos versículos 4, 5 e 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ao falar sobre os dons, vemos que Paulo está tratando que esses mesmos, ou seja, os dons, devem ser utilizados para o benefício da igreja de Cristo e do seu reino. Ou seja, o reino de Deus se expande por meio da ação da igreja em utilizar os seus dons para a glória do próprio Deus. Andrew Fuller, que foi um pastor batista do século XIX, ele defendia que missões são o meio pelo qual Deus estende o reino de Cristo ao mundo. E missões pertencem à Igreja de Cristo. Na sua coletânea, que é chamada As Obras Completas de Andrew Fuller, no volume 3, Exposições Miscelâneas, nome enorme, né? Ele escreveu o seguinte, abre aspas, as verdadeiras igrejas de Jesus Cristo trabalham com dores de parto pela salvação dos homens. Elas são os exércitos do Cordeiro, cujo grande propósito de existência é estender o reino do Redentor. Fecha aspas. Logo, servir com dons e talentos à igreja local em toda e qualquer nação promove a expansão do reino de Cristo para lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Dentre os dons que existem, Paulo retrata alguns para exemplificar a sua operosidade em meio aos irmãos em Cristo. Por isso ele retrata profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia neste texto. E veja o seguinte, todos estes dons citados por Paulo, para que possam ser executados, é necessário que haja e que eles existam e que possam acontecer em um grupo. É impossível exercer esses dons sem outras pessoas. A quem eu vou exortar se somente eu estou ali? Ou se somente eu existo? Isso é impossível. Ou como eu serei exortado por mim mesmo se muitas vezes eu e você não vemos a nossa própria falta, o nosso próprio pecado? E aqui cabe uma ressalva muito importante. Quando Paulo fala sobre profetizar, ele não está indo para além das Escrituras. O que ele está afirmando é que abrir a palavra e pregá-la com fidelidade é a profecia que a igreja necessita. Toda e qualquer manifestação profética necessária para a igreja está contida nas Escrituras. Sendo assim, já não há mais necessidade do assim diz o Senhor, pois Cristo é a revelação última de Deus e todas as coisas culminam em Cristo, não sendo necessário mais outra revelação para além daquela que nós temos já revelada na Bíblia. Quando Paulo fala sobre ministério, Paulo fala sobre ministério, mas essa é a versão da nossa tradução, ok? A palavra ali utilizada é diaconia, ou seja, serviço. Paulo está dizendo, se o dom de vocês é serviço, dediquemo-nos ao serviço. Quanto ao ensino, aqueles responsáveis por essa parte se esforcem, se dediquem com profundidade em seu trabalho. Agora, quando ele fala sobre exortação, eu sei que nós temos em nossos dias a interpretação que exortar significa chamar a atenção ou dar uma bronca. Porém, o uso da palavra no grego tem outro sentido. A palavra é parakaleo, e ela significa chamar para si, chamar para o lado. Na verdade, é um convite a estar próximo ou juntos. Ela também pode ser traduzida por súplica, ok?
Este é o real sentido da exortação que Paulo se refere. Chamar aos irmãos para caminharem juntos no processo da santificação, sendo ferro afiando ferro. Ou até mesmo suplicar ao irmão que deixe o pecado. Paulo ainda fala sobre o que contribui, que o faça com liberalidade. Aquele que contribui, que o faça com liberalidade, sem ser tacanho ou mesquinho, sem ser aquele tipo de pessoa que atravessaria uma piscina olímpica com um sorrisal na mão, chegaria do outro lado com o sorrisal seco. O que preside, o faça com diligência, com seriedade e cuidado, e ao que exerce misericórdia, que o faça com alegria. Veja o seguinte, todos esses dons são utilizados para benefício da Igreja de Cristo e também para a expansão do reino de Cristo. Logo, se estamos falando sobre o que buscamos quando buscamos servir a Deus, é um fato, pelo texto que nós lemos hoje e pela exposição daquilo que o apóstolo trata, que ao servirmos ao Senhor, o que devemos buscar é a glória de Cristo, a edificação da igreja de Cristo e a expansão do reino de Cristo. Quando eu e você buscamos, o que nós buscamos quando buscamos servir ao Senhor, o que devemos buscar é a glória de Cristo, a edificação da igreja de Cristo e a expansão do reino de Cristo. Surge-nos então outra pergunta. Como eu posso participar disso? Olha, queridos, participamos do reino de Cristo, servindo a sua igreja com os dons e talentos dados pelo próprio Cristo para cada um de nós e também na pregação do Evangelho. O fazemos em nossa cidade, o fazemos em nosso estado, o fazemos em nosso país. Contudo, a igreja não pode ser limitada geograficamente, pois a expansão do reino deve ir até os confins da terra. Então, participar do reino, servindo a igreja com os nossos dons e talentos, também significa ir por todo o mundo, anunciando o Evangelho. Por isso, avaliando nós mesmos neste dia, devemos perguntar se temos sido úteis na edificação da igreja e na expansão do reino de Cristo, lembrando que o nosso culto ao Senhor é racional, como já vimos. Isso quer dizer, nasce de uma mente renovada que compreende a vontade de Deus e se oferece voluntariamente ao serviço. Não é um culto emocionalista, vazio, automático, mas uma entrega consciente, informada pela palavra e movida pela gratidão. Portanto, se entendemos que Deus expande o seu reino por meio de sua igreja, devemos examinar se temos colocado os nossos dons, o nosso tempo e a vida à disposição desse propósito. Servir ao corpo de Cristo e participar da missão não é um acessório da fé, mas é parte essencial, fundamental do nosso culto racional. É a expressão prática de quem reconhece a graça recebida e deseja viver para a glória do Rei. Queridos, há um chamado a todo e qualquer cristão. Este chamado ele não é limitado aos missionários, mas a todos aqueles que nasceram de novo. Ao percebermos que o Evangelho verdadeiramente é o poder de Deus, o proclamaremos com intrepidez, sabendo que é Deus quem salva o seu povo no seu tempo. Quanto a nós, a respeito de mim e de ti, precisamos crer profundamente que Cristo é suficiente e o Evangelho é o poder que pode dar vida àqueles que estão mortos. Quando Cristo diz em Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, devemos entender que esta não é uma vocação dada somente aos missionários ou apóstolos, mas essa é uma vocação dada à Igreja de Cristo ao longo de todos os anos da sua existência. Quanto a isso, eu e você sabemos que o Senhor nos tem chamado para o serviço do seu reino e a colocar-nos à disposição para sermos instrumentos dele, para a glória do seu nome, em muitos lugares deste mundo. Falando sobre muitos lugares deste mundo, eu quero apresentar para vocês, nessa noite, onde você pode ser um instrumento da parte do Senhor. E não é muito longe não, é aqui mesmo, bem pertinho de nós, nas Américas. Nós, como agência missionária, a SMI,
temos um projeto chamado ConeSul, que abarca o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Paraguai, Uruguai, Argentina e o Rio Grande do Sul, eles compartilham desafios missionários, meus queridos, que exigem obreiros preparados, igrejas bíblicas e avanço do evangelho com profundidade teológica. No Paraguai, o sincretismo entre catolicismo popular, guarani e práticas espirituais cria uma confusão religiosa terrível. Há crescimento evangélico, mas pouca formação teológica e necessidade urgente de discipulado sólido, especialmente em áreas rurais. Há uma estimativa de que somente 7% do povo no Paraguai é evangélico. O Uruguai é o país mais secularizado da nossa região. A indiferença espiritual, o racionalismo e o relativismo moral tornam o campo missionário extremamente difícil. A presença evangélica é diminuta. E há grande necessidade de plantação de igrejas saudáveis e evangelização urbana e universitária. A Argentina, embora numericamente religiosa, vive forte fragmentação social, crise, saindo agora de uma crise econômica, e crescente busca por espiritualidades alternativas. Em grandes centros como Buenos Aires, a igreja enfrenta desafios de discipulado, de secularização e escassez de líderes bem formados. No interior, vastas regiões permanecem com pouco alcance evangélico. O Rio Grande do Sul compartilha elementos culturais com a Argentina e o Uruguai também. A tradição racionalista, religiosidade formal e comunidades inteiras com baixo engajamento cristão. Apesar de igrejas históricas, há carência de ensino bíblico profundo, plantação de igrejas confessionais e ministérios universitários também. Toda essa região clama por evangelização fiel, discipulado robusto, formação pastoral e igrejas centradas em Cristo. Olhando para o nosso texto, olhando para nós mesmos, por meio das lentes da cruz, analisando o que buscamos enquanto buscamos servir ao Senhor, enquanto isso está na sua cabeça, eu quero te desafiar a se envolver. Eu quero que você perceba as necessidades que existem. Que você seja vindo trabalhar no campo, ou seja servindo com o seu dom. Eu quero que você perceba que Deus chama a sua igreja para a glória do seu nome, para a pregação do seu evangelho. E sendo você um cristão, alguém regenerado, salvo, que tem dons e talentos e que serve a sua igreja, você também contribui para a expansão do reino de Cristo. E o nosso desafio é, se você entende que pode ser uma resposta de oração, que você pode ser uma resposta da parte de Deus para a pregação fiel do evangelho no ConeSul, meu querido, eu convido você a se envolver. E eu não convido simplesmente você a se envolver fazendo uma viagem de curto prazo, mas também convido você a se envolver vindo, conhecendo, estando aqui, olhando, percebendo a realidade, chorando as lágrimas que os missionários aqui choram, entendendo as dificuldades do campo, mas se colocando como instrumento de Deus para a pregação fiel do evangelho, confiado que o evangelho é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que crê. Talvez o seu dom não seja esse, seu dom seja mais com a liberalidade. Então você pode ajudar a alcançar estes povos, ofertando para que os missionários tenham o valor necessário para o avanço do reino. Você também pode contribuir orando para que o Senhor dê graça ao seu povo que está aqui e use-o para a expansão do reino de Cristo Jesus. Mas, queridos, uma coisa que precisa ficar muito clara, lembrando que o nosso tema dessa noite é servindo a Deus com os nossos dons e talentos entre as nações, é que Deus, hoje, pode estar te chamando a usar o seu dom e talento que você já usa na sua igreja local para a expansão do reino de Cristo entre os povos e nações. Qual resposta, hoje, nessa noite, você dará ao Senhor? Que Deus te abençoe. Edu, acho que já foi aqui. Só para colocar aqui o meu microfone para facilitar aqui ouvir. Tranquilo. Um momentinho só.
Nós vamos fazer o encerramento. Muito bem. Bom, Deus abençoe, Gleidson, uma bênção, realmente os desafios, até coloquei aqui para orar pela nossa organização, pelos nossos diretores, os desafios são muito grandes, queremos aproveitar publicamente, né, agradecer todos aqueles que oraram pela família do Gleidson, para quem acompanhou e para quem não acompanhou, o Gleidson passou por um momento muito difícil recentemente, quando ele estava ali atuando na Colômbia, e por questões de seguridade em espanhol, de segurança, nós tivemos que removê-lo do campo de forma emergencial, pois eles estavam correndo risco de vida. E só o fato em si já é preocupante, já é estafante, já é estressante, e com tudo isso você tem que, da noite para o dia, sair da residência que eles tinham, a casa montada, a igreja indo bem, a igreja pedindo que eles permanecessem. Porém, a nossa missão, e não só a nossa, mas praticamente todas as missões, nós temos uma responsabilidade com os nossos missionários. E por mais que a igreja quisesse e prometeu alguns passos para aumentar a segurança deles, nós não podíamos deixar correr esse risco. Então, nós, de uma forma assim muito rápida, tivemos que tirá-los do campo, e para tirá-los do campo não é fácil. Eles estavam na Colômbia, tiveram que ir para Manaus, e depois Manaus para Palmas. Não. Com Manaus. Cuiabá. Isso. A gente foi para Porto Velho, Manaus, Porto Velho e Cuiabá. Não, isso depois, né? Mas antes era um voo de Bogotá para Manaus, Cuiabá. Só que aí é aquela aprovação que a gente passa no campo missionário, que muitos não entendem, não sabem o que o missionário passa, né? Foram situações difíceis, eles foram barrados pela migração, por problemas que não competia somente a eles, mas a própria ineficiência do país, que por um tempo, por motivos de terremoto, ficou fechado e não permitiu a conclusão da documentação dos filhos, e na hora de sair deu problema. Enfim, só para resumir, né, para quem acompanhou, a chegada até o suposto lar, porque nem casa eles tinham, né, mas na casa de familiares lá em Cuiabá, demorou quase 3 dias para que pudessem chegar. Isso porque tiveram que fazer metade ou mais da metade do percurso por ônibus, né? Conseguiram somente chegar da Colômbia, de Bogotá a Amazônia, Manaus, e o resto tudo teve que ser feito por ônibus. Mas graças a Deus, a gente sabe que o nosso Deus está no controle de tudo. Eu perguntava para o Gleidson, enquanto eles estavam no meio do furacão, como estavam as crianças. Ele falou, para as crianças é a maior diversão, né? Eles estão achando aventura, né? E graças a Deus que Deus trata assim, né, os nossos filhos, que apesar da luta, da dificuldade, cuida do coraçãozinho deles. E finalmente, então, eles chegaram em Cuiabá, e hoje o Gleidson, então, já retomou, a partir do dia 15 de novembro ou 15 de dezembro? Não, 15 de novembro. Não chegamos a 15 de dezembro ainda. 15 de novembro eles já se mudaram lá para Rio Grande do Sul e já assumiram esse novo projeto. Então, Gleidson, Deus abençoe sua vida, sua família, as lutas e provas que não só você terá, como nós também, que fazemos parte da missão, mas, por outro lado, a gente espera grandes coisas de Deus, né? Empreenda pequenas coisas para Deus e aguardem, esperem grandes coisas de Deus. E é o que nós estamos esperando. Nós sonhamos, né, de ainda ver projetos muito bem fundamentados ali no Paraguai, no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser a resposta de Deus
para este direcionamento. Então, Deus abençoe. Queremos registrar a nossa gratidão a todos os nossos diretores, que foram os preletores dessa conferência, né? Pastor William, Pastor Diego, Pastor Geazi, Pastor Luiz. Queremos agradecer as nossas missionárias que foram, se envolveram com o testemunho. Nós somos parceiro do projeto Quilombola, lá no Maranhão, em Codó, onde Neidinha está fazendo um trabalho lindo. A nossa missionária Marta, lá no Paraguai, e a Vanusa, na África do Sul, participaram também desta conferência. E o nosso povo, que com certeza esteve orando para que vidas possam ser alcançadas por essas mensagens. Nós estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos um abençoado noite, um final de ano, e Deus assim permitindo que tenhamos um 2026 abençoado, aproveitando as oportunidades que Deus tem dado a mim e a você. Não perca, não abra mão delas, porque é o melhor lugar para estarmos. Deus abençoe e até a próxima. Deixa eu só ver aqui se tem algum recadinho. Pastor Diego, coitado do Diego, está lá em Portugal, lá são quase 2 horas da manhã, né? A Andréia e o Luiz também estão lá na Espanha, mesmo o Luiz já sendo... Eu joguei ele mais cedo, para não ficar muito tarde, né? Mas eles estão acompanhando também lá na Espanha, e outros que estão em outros lugares aí. Deus abençoe a todos, e até a próxima conferência. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.